Saudações, doutor! Você sabe por que há essa prática, né, de chamarmos as pessoas do meio jurídico de doutores, né? Tem sempre aquela pessoa que fala, mas doutor e quem fez doutorado, né? Na prática, no meio jurídico, isso é muito comum, você já bem sabe disso, até porque a nossa língua portuguesa oficial, ela autoriza a utilização dessa forma de tratamento doutor para os bacharéis em direito, tá certo? Então, justamente por isso que é um dos fundamentos aí, na qual essa forma de tratamento doutor, ela é muito utilizada. E agora, mais do que doutor, porque é bacharel em direito, eu vou te chamar doutor porque você vai passar nesse próximo exame da OAB, tá certo? Você vai ter sua carteira vermelha. E para você conseguir isso, eu separei uma dica especial no dia de hoje, tá certo? Um tema que foi cobrado, né, em prova, que é a questão da remuneração, o teto remuneratório, né, do serviço público. O artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, define a questão do teto remuneratório. O que a Constituição define como teto remuneratório, professor? Vamos lá! A Constituição, ela determina o seguinte: primeiro, ela estabelece um piso máximo, né? Ninguém ganha mais do que o ministro do STF, ponto. Ninguém ganha mais que o ministro do STF. Legal. Então quer dizer que um servidor federal não vai poder ganhar mais que o ministro do STF. Perfeito? Próximo passo. Servidores estaduais e municipais. Servidores estaduais e municipais, nós teremos que tomar um certo cuidado. Vamos começar pelo municipal. Municipal não ganha mais que o prefeito. Então, é utilizado como um teto remuneratório o subsídio do prefeito. E nos estados, professor, no âmbito estadual? No âmbito do estadual, a gente vai separar os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. No âmbito do poder executivo, ninguém recebe mais que o governador de estado. No âmbito do legislativo, ninguém recebe mais que o deputado estadual. E no âmbito do judiciário, ninguém recebe mais que o desembargador do Tribunal de Justiça, que, por sua vez, terá uma limitação de subsídio na base de 90,25% sobre o subsídio do ministro do STF. Ou seja, o desembargador, em tese, receberia até 90,25% sobre o subsídio dos ministros do STF. A questão principal aqui, e que eu preciso conversar com você, né, isso é muito simples, isso está no artigo 37, inciso 11 da Constituição, né, já caiu em prova, já. Esse limite, ele é aplicável, o limite do judiciário estadual é aplicável a quem? É aplicável aos membros do Ministério Público, é aplicado à Defensoria, é aplicado aos procuradores, e foi justamente isso que foi explorado em uma determinada prova da OAB, dizendo que um governador atrelou o teto remuneratório ao Poder Executivo, né, o teto dos defensores e tudo mais, e aí você tinha que entrar com a medida cabível, etc. e tal. Então, veja, meu amigo, que tem algumas coisas muito importantes aqui, muito importantes referente ao teto remuneratório. Primeira coisa, que a Constituição ela fala que, vamos lá, cargos públicos, a regra é que você tenha um cargo público, certo? Então, um cargo público é a regra. Excepcionalmente, você poderá acumular até 2 cargos públicos, se houver compatibilidade de horários, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal. Legal, professor. Sabendo disso, como que aplica o teto remuneratório? Se eu tiver 2 cargos públicos, eu sou, por exemplo, juiz federal, e além de juiz federal, eu também sou, por exemplo, professor de uma universidade federal qualquer aí, por exemplo. E aí, eu tenho 2 cargos públicos. O meu teto remuneratório, eu analiso em separado ou eu analiso em conjunto? Isso é uma problemática. Por quê? A Constituição Federal diz que, na acumulação de cargo, nós juntaríamos os 2 e aí chegaríamos ao teto. Só que o STF recentemente decidiu de uma maneira diferente e disse que, quando houver a acumulação de cargos públicos, nós deveremos analisar cada cargo em separado. Inclusive, o argumento que utilizaram foi de que eu já sou ministro do STF, porque eu vou dar aula em uma universidade federal?
Eu não posso prestar o serviço gratuito, então nem poderia dar aula lá gratuitamente. Então, não vou dar aulas. Não é interessante que eles tenham aula com o ministro do STF? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, foi utilizado aí como um parâmetro em decisões recentes de que, quando houver acumulação de cargo público, deverá, para fins de teto remuneratório, ser analisado cada cargo de maneira singular, em separado. Além disso, essa questão da limitação do subsídio dos desembargadores também tem sido objeto de questionamento perante o Poder Judiciário. Temos diversas ADIs aí que foram impetradas visando desconstituir essa limitação. Boa parte delas aí teve prosseguimento, foram aceitas e não sendo aplicável muitas vezes essa limitação de 90,25% do subsídio dos desembargadores. A argumentação é o seguinte: o desembargador do TJ exerce a jurisdição assim como o juiz federal. Então, por que o juiz federal pode receber a mesma coisa que o ministro da STF e o desembargador do TJ não vai poder receber, não vai poder receber a mesma coisa que o ministro do STF se os dois exercem a jurisdição da mesma maneira? Então, por isso que muitas vezes não vai ser aplicado essa limitação de 90,25% para aqueles estados, aquelas associações que entraram lá com as ações devidas, certo? Então toma cuidado só com relação a isso, tá certo? Existe questionamento quanto à limitação do subsídio dos desembargadores e existe essa questão do teto remuneratório que já foi explorada em prova de concurso, e se cair você vai acertar porque assistiu a dica do professor Evandro Mose, tá certo? Venho convidar você a conhecer o nosso curso de Direito Administrativo da segunda fase da OAB, feito especialmente para você passar no próximo exame, doutor. Não é para passar daqui 2, 3 exames não, é para passar no próximo, para você conseguir sua carteira vermelha o quanto antes, tá certo? Aguardo você aonde? Aqui, tá certo? No FMB, que já conta aí com muitos e muitos anos, tá? De aprovação em concursos públicos, em provas da OAB. Então, vem pra cá, vem conhecer o nosso método de trabalho, que eu não tenho dúvida que você não vai sair daqui, tá certo? Espero você aqui, tá certo? Excelente dia de estudo, até mais!